Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valéria Baptista e você está sintonizado no canal da Cloud. E dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a Z104 Azure Administrator, iniciamos hoje o módulo 4, falando sobre Azure Virtual Network. Pessoal, toda atenção, nós entramos em um dos módulos onde temos o maior peso na prova e você não pode perder nenhum detalhe. Então, vem comigo por conteúdo! Então tá, pessoal, vamos começar a nossa aula sobre Azure Virtual Network. Eu vou estar trazendo aqui um conteúdo muito bacana para falar com vocês sobre os componentes de uma rede virtual. Vamos abordar um pouco sobre serviços que usam redes virtuais. Vamos falar sobre o conceito, né, da rede virtual, da subrede, como que elas se comunicam. Isso é muito importante no dia a dia para que você execute as atividades de um administrador de Azure e também, é claro, que tem o conhecimento necessário para fazer a sua prova. Então, começando aqui sobre os componentes de uma rede virtual. Nesse quadro, assim, a gente tem alguns exemplos, né, de aplicações que nós vamos ter dentro do Azure que vão utilizar redes virtuais. A Virtual Network é o nosso termo mais batido aqui, onde a gente vai olhar bastante como que ela funciona. Lembrando que essas adoções de nuvem são muito mais rápidas que se a gente fosse fazer isso no ambiente on-premise, mas todo o conhecimento que você tem, né, a bagagem, quem já vem de uma área de infraestrutura, por exemplo, área de redes, você vai levar esse seu conhecimento para a nuvem também, não é uma coisa que vai ser desperdiçada. É sempre bom a gente ter assim algumas noções, né, de sistemas operacionais, de rede, segmentação, porque isso vai nos fazer falta depois no dia a dia da administração. Nós temos várias features aqui, até o desenho está um pouquinho desatualizado, mas lá no portal eu vou trazer, né, ao final dessa aula, a gente fazendo um laboratório muito bacana para entender como é que funcionam esses conceitos. Mas você precisa entender o seguinte: quando você vai criar um recurso lá dentro do Azure, qual que é o nosso primeiro passo? Ele precisa estar em um resource group. Como eu gosto de brincar, nada se cria dentro do Azure voando, né? A gente tem que colocar isso dentro de uma caixinha. A nossa caixinha é o resource group. Quando nós vamos criar uma máquina virtual, por exemplo, caso eu não tenha nenhuma virtual network, ele vai criar na hora que eu estou fazendo a criação no meu host, porque eu não tenho como subir uma máquina sem ela ter um IP associado, sem estar em uma rede. E claro, ela vai estar numa virtual network e, obviamente, já setada em uma subrede. Aquela configuração que a gente faz quando cria uma subrede, né, as VNets e as subnets. A gente vai olhar depois no laboratório como que isso funciona, mas é importante você entender o seguinte: se eu já tenho a minha rede virtual, né, no meu ambiente on-premise, vou levar para a nuvem algumas coisas, eu tenho que avaliar melhor, desculpe, a questão de segmentação. Essa era a palavra que eu estava pensando. Porque o que acontece? Você tem que cuidar da questão de overlap de IP, não se esqueça disso. Outra questão, nós podemos ter vários modelos de gestão em cima de recursos do Azure. Por exemplo, aqui a gente tem um modelo de Application Gateway, né, que ele trabalha em cima de camada 7. O que, que é camada 7? O que, que não é esse negócio? Calma, segura o coração que a gente vai olhar depois na aula, vai ser muito bacana. Em questão do load balancer também é um recurso que é bastante tratado, que eu preciso, né, ter uma segmentação de rede para ele também. Os recursos dentro do Azure, eu preciso estar associando isso a uma rede. Comece com um conceito mais simples, criar um host. Eu preciso que meu host tenha um IP. Ok, esse IP ele precisa estar em uma rede. Ok, o Virtual Network vai nos atender, certo? Então, a partir do momento que eu criei, né, uma virtual network, ela precisa ter ao menos uma subnet, ela não pode ser criada sem subnets, né? E eu posso ter mais de uma virtual network? Posso ter várias. E depois a gente vai ver esse conceito, tá? Mas eu tenho várias, elas se comunicam, ou não se comunicam? Como é que funciona isso dentro da nuvem em comparativo, é claro, né? Quando a gente está comparando serviços com coisas que a gente já fazia no dia a dia do ambiente on-premise. Aqui, para ficar um pouco mais visual, fica melhor da gente entender, nós temos o nosso ambiente on-premise, ele tem redes virtuais lá? Tem, eu posso estar gerenciando em um appliance tranquilamente, tenho todas as minhas redes, tenho a rede de visitantes, eu tenho a rede de hosts, eu tenho a rede de servidores e por aí vai, eu faço uma segmentação, até por questão de segurança, né, pessoal, eu não vou colocar
uma rede exposta, né, de visitantes, sendo a mesma rede dos meus servidores, né? Vai que tem um visitante um tanto quanto indesejado. Então a gente pode ter algum problema de segurança aí. Quando a gente fala no Azure, é a mesma coisa. Eu tenho uma virtual network e tenho uma subrede. E ali vão estar as minhas máquinas virtuais respondendo dentro daquela subrede. Eu posso ter várias subredes dentro de uma virtual network? Com certeza. Até uma segmentação muito utilizada é fazer, né, a VNet, que seria a Virtual Network, como um barra 16. Isso não é regra, mas é uma convenção, a gente utiliza bastante neste modelo. E as subnets como barra 24, para já criar vários subnets dentro de uma Virtual Network. Aqui a gente está fazendo uma representação de como que isso funciona, é claro. Mas é importante você avaliar o seguinte: eu tenho meu data center, né, on-premise e vou conectar na nuvem ou só tenho ele na nuvem? Para cuidar essa questão de overlap de IP. Onde que isso vai se encaixar? Eu não posso fazer uma virtual network que esteja na mesma faixa de IP que eu estou utilizando no meu ambiente on-premise, porque obviamente eu vou ter uma conexão entre um lado e outro e as máquinas vão se perder, né? Eu estou utilizando a mesma segmentação de um lado, a mesma segmentação do outro. Quando eu fizer essa conexão, se eu tiver duas máquinas, por exemplo, utilizando o mesmo IP, perceba que isso vai dar muitos problemas e dor de cabeça, com certeza. Quando a gente vai criar subnets, né, ou subredes, você pode criar várias desde que ela esteja obedecendo, né? Aqui todas elas estão no modelo 24. Aqui a gente tem uma Azure baixa, uma subrede com barra 27, porque ela não precisa de tantos IPs, e um gateway de subnet. Mas isso aqui é indiferente. Neste caso, né, nesse print aqui, a gente tem esse modelo. Lembrando que a gente podia ter apenas subnets, né, dentro dessa visão. Uma coisa que é interessante falar é o seguinte: quando a gente está falando no ambiente on-premise, muitas das vezes a gente precisa dizer se essa subnet vai enxergar a outra e, via de regra, se vai ter uma comunicação de vai e volta. Às vezes a gente precisa fazer isso na mão. Quando a gente fala dentro do Azure, eu vou criar a minha VNet e depois eu crio as minhas subnets, as minhas subredes. Eu posso criar várias, desde que, obviamente, eu vou estar seguindo aquela segmentação de IP dentro daquelas faixas ali que a gente já está trabalhando, fazendo os meus intervalos, na verdade. Todas as subnets aqui, elas já se enxergam por default. É como se você tivesse a VNet e as subnets sejam as filhas. Então, uma filha enxerga a outra. Todas elas ali conseguem ter uma comunicação por default. Isso já é automático, né? E, obviamente, todos os hosts e serviços que estão nessas subredes, eles já nascem, digamos assim, com uma comunicação ativada, porque eles estão sobre a mesma redoma, né? Vamos colocar assim, o mesmo pai, que vai ser a nossa VNet. Então aqui a gente até tem, né, que as subredes elas podem ajudar a melhorar a questão de segurança, né, desempenho. É importante, é claro, a gente ter as sub-redes em questão de divisão lógica, porque assim fica mais organizado para nós, e depois eu posso ter regras, obviamente, em cima das minhas sub-redes. É muito importante a gente lembrar o seguinte, a questão do Network Security Group, os nossos NSGs. Eu vou colocar uma regra de NSG, não se esqueça essa questão de prova, em cima de onde? Ou de uma subrede ou da placa de rede da minha máquina, mas é indicado que a gente coloque na subrede para evitar, né, de colocar uma liberação na placa e essa mesma liberação não está na subrede, a gente vai ter um problema de regras entre um e outro. Então, o que é interessante aqui é eu saber que, por default, essas redes já nascem se conversando. E, claro, a gente vai ter um intervalo exclusivo entre um e outro. Quando a gente vai criar virtuais networks, né, as nossas VNets, o que a gente precisa? Primeiro, setar qual é a subscrição, isso já é padrão aqui, a gente já está bem alinhado. Segunda questão, colocar dentro de um resource group, nada se cria no Azure sem a gente colocar no resource group. Depois a gente vai dar um nome e associar ela a uma região. As redes virtuais, a gente pode criar elas a qualquer momento, pode adicionar recursos nelas a qualquer momento. E claro, eu tenho que definir ao menos uma subrede. O que é muito importante, questão de prova, e às vezes o pessoal se bate no dia a dia, pessoal. Olha só, eu criei uma virtual network. Ela é aqui do Brasil, por exemplo, região de São Paulo.
ela tem ali, sei lá, umas 10 subredes. Aí eu fiz uma conexão dela para outra virtual network. Eu fiz um peering. O peering é o cara que vai permitir a comunicação entre uma VNet e outra, porque do contrário elas não se enxergam. É diferente da subrede. Lembre-se, eu criei a virtual network, criei várias subredes. Todas as subredes que são filhas daquela virtual network, elas se conversam. Agora eu criei uma outra virtual network com várias filhas. Essas duas virtuais networks, elas não se enxergam. Ah, mas elas estão na mesma região. Não me interessa. Ah, elas estão na mesma subscrição. Não me interessa também. Elas não se enxergam. Isso é default. Mas se eu quero que essas duas virtuais networks se conversem, eu preciso criar um peering. Aí eu digo que elas vão ter uma comunicação. Essa comunicação pode ser ida e volta, ou seja, ambas falam com ambas, recebem informação, trocam informação, ou eu posso dizer também que uma enxerga a outra, mas ela não vai conseguir trazer informação de lá, ela só vai levar informação para a próxima. Não é uma via de mão dupla, ela só vai, entende? Ela não vai e vem, ela só vai. É menos utilizado, com certeza. O maior caminho assim que a gente utiliza é manter a comunicação das duas, mas aí é que vem o famoso furo da bala. O que acontece? E porque é muito importante também você criar as VNets e várias subredes já. Ah, mas eu não estou colocando nada nessa subrede. Cria do mesmo jeito, já deixa pronto lá pelo seguinte. Quando você faz o peering, ou seja, você cria a comunicação entre as suas duas VNets, ele vai fazer um levantamento de tudo que tem de subrede de um lado, tudo que tem de subrede de outro, e de uma forma bastante automática, digamos assim, porque a gente pode fazer o peering em 30 segundos, é muito rápido para criar um peering, a gente vai fazer isso no laboratório. Você simplesmente seta essa comunicação e existe um enlace. Esse enlace vai dizer que todas as subredes de um lado vão se enxergar com as subredes do outro e vai ser todo mundo feliz forever. But se em qualquer uma dessas duas VNets você criar uma nova subrede, perceba que quando foi criado esse enlace, essa subrede não estava lá não. E isso não passa por um modelo de reload, digamos assim, ele ficar olhando se você fez uma nova subrede. Oh, ele fez uma nova, vamos adicionar a conexão. Não, tipo, você fez, ah, beleza, fiz aí, tchau para ti, serviço está pronto, próximo. Aí você fez uma nova subrede, precisava para um outro serviço, eu preciso isolar, eu preciso de regras específicas, beleza. Só que daí, se eu preciso enxergar a comunicação para outra virtual network ou para a subrede que está na outra VNet, putz, não vai funcionar. O que é indicado pela Microsoft e questão de provar? A ideia é que você não cria a subrede ainda. Você derruba esse peering, cria a subrede do lado da VNet que você precisa ali, e depois você sobe o peering de novo, porque daí ele vai fazer de novo todo aquele endereçamento entre um lado e o outro lado e seta a comunicação outra vez. Isso é uma questão de prova, caiu na minha prova 64 e caiu, na época não era 305 como é hoje, era 303, 304. Na minha prova 303 caiu também. E isso é uma coisa de dia a dia bastante corriqueiro. O que eu trago assim de sugestão? Quando você criar uma VNet, já cria todas as subredes possíveis dentro daquele endereçamento, que façam sentido, que vá atender o seu escopo de trabalho, porque o que acontece? Se você precisar criar uma nova e tiver que parar o peering, não demora tanto assim, é relativamente rápido, mas pensando em uma carga de serviços críticos, por exemplo, você trabalha num modelo onde está lidando com dinheiro, sei lá, uma cooperativa, um banco, alguma coisa do gênero, que precisa estar avaliando ali segundo a segundo, não pode ter praticamente nada de perda, né? Sistemas de alta criticidade, talvez o fato de derrubar esse peering possa implicar na sua produção. Então não é bacana. O ideal nesse caso é que você já tenha todas as subredes, né, ali prontinhas. Mas caso aconteça, ninguém está livre disso, já vi acontecer várias vezes, é super comum. Adiciona a subrede, pede uma janela de 2 minutos, porque isso já é mais do que o suficiente, né? Cria a subrede do lado que for necessário, mas primeiro, vamos lá, derruba o peering, cria a subrede,
e sobe o peering de novo. Essa é a recomendação da Microsoft para esse tipo de caso. E agora, vamos para o laboratório ver como isso funciona na prática. Agora sim, chegamos ao nosso portal do Azure e vamos dar uma olhadinha ali sobre a questão dos serviços que respondem sobre as nossas virtuais networks. Vamos só dar uma avaliada na parte de balanceadores de carga, porque era um dos itens que tinha ali, né, na parte dos nossos slides. Vamos dar uma pincelada rapidamente, porque ao longo do curso a gente vai ver no detalhe como que funcionam esses serviços, mas perceba que a gente tem o gateway de aplicativo e o front door, eles trabalham em cima de camada 7, ou seja, conseguem fazer o redirecionamento não apenas por IP, que é o caso do nosso balanceador de carga, por exemplo, que trabalha em camada 4. Quando a gente for utilizar um gateway de aplicativo, ele está associado a uma região e, obviamente, ele é exposto para a internet. A gente fala muito sobre o Web Application Firewall, porque é um serviço que nós vamos ativar juntamente com o serviço de gateway de aplicativo, para que ele venha proteger, né, essa aplicação que vai estar recebendo as requisições de ataques como, por exemplo, SQL injection ou ataque de DDoS, né, ataque de negação de serviço. Então, o gateway de aplicativo ele está associado à região, mas e quando eu preciso de múltiplas disponibilidades, aí eu vou utilizar o front door, que esse é o cara que vai conseguir distribuir em várias regiões e trabalha também questão de camada 7. O nosso balanceador de carga, geralmente a gente utiliza depois que a requisição já entrou na nossa rede, porque ele vai direcionar apenas por IP. Não é tão inteligente assim, né? Mas ele nos ajuda muito a questão de direcionamento. A gente pode utilizar geralmente, quando já chegou a requisição para o nosso front-end, aí precisa encaminhar para o banco de dados, a gente vai utilizar ele. Claro que existem N formas de utilizar, mas esse seria um exemplo, por exemplo. E a questão do gerenciador de cargas, né, de tráfego, melhor dizendo, é a questão de alta disponibilidade. E também ele trabalha em cima de todas as redes do Azure. Vale a pena você olhar estes serviços. E uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente vê em visão geral, ele tem esse questionário aqui, né? De ajude, né, me ajude a escolher, e aí você vai dizendo qual que é o tipo de serviço que você está utilizando. Por exemplo, meu aplicativo é público? Sim, é claro que é público. É um aplicativo, vai ser mais o quê? Mas enfim, vai fazendo as perguntas aqui, né? Vai ser implantado em várias regiões? Não, daqui a pouco eu quero deixar só no Brasil. Beleza, se eu não preciso rotear ele em várias regiões, eu vou utilizar só o gateway de aplicativo, já me atende. Claro, isso para ele ser enxergado, digamos assim, da rua. Beleza, aqui a gente já tem, né, o direcionamento para criar e caso eu ainda tenha alguma dúvida, aqui se a gente clicar em qualquer um desses itens, ele joga a gente para a página correspondente do Docs e vamos ter ali mais informações. Ok, esse aqui é um pequeno adiantamento das nossas próximas aulas. O que nos interessa hoje é redes virtuais. Bom, aqui eu já tenho duas redes prontas, né, a Z104 e a VNet 2, mas vamos aqui iniciar a criação de uma rede virtual só para vocês entenderem um pouco da dinâmica. Bom, eu preciso criar a rede virtual antes de criar minhas máquinas, posso criar na hora, tanto faz, na verdade, vai funcionar do mesmo jeito. Mas o ideal é que você já tenha uma segmentação e não precise ficar criando na hora, até por uma questão de organização. Mas, obviamente, se eu estou fazendo um laboratório, estou só testando, não tem nenhum problema. Você vai ter que associar. Primeiro, qual é a assinatura, depois, qual que é o grupo de recursos e vamos dar um nome. Vou botar aqui a minha VNet 3. A região, vou deixar aqui. Aqui é a parte que nos interessa. Olha só, por default, ele já nos adiciona aqui uma rede barra 16 e uma rede default, sempre é esse nome, já com a barra 24. Então, o que eu falei para vocês? A gente não consegue criar uma VNet sem associar uma subrede para ela em primeiro momento, ao menos uma. E outra coisa, por default ela já vem setada a barra 16 e a primeira rede filha, digamos assim, que vai ser a minha subrede, já vem barra 24. Eu posso trocar? Posso, mas lembrando sempre que é interessante a gente avaliar a questão de quantos IPs dentro dessa rede eu vou precisar. Depois disso, ele vai perguntar se eu vou utilizar ela, né, com um Bastion Host, se eu quero proteção da DOS, se vai ter alguma relação com Firewall, sim ou não. Estou fazendo um laboratório, é só para testar, posso deixar todos desabilitados aqui.
a parte de tags, né, ou marcas aqui, o meu está em português hoje, é importante principalmente se você está fazendo numa rede, né, de produção. Pelo amor de Deus, não crie recursos sem que eles estejam com as tags setadas, porque depois alguém vai ter um chilique, para não dizer outra coisa, tentando saber de onde é que vem. Não necessariamente, por quanto que vai me cobrar uma VNet, uma subrede, mas é mais por uma questão de organização mesmo, porque quando a gente vai tirar os relatórios, o ideal é que todos os recursos, sem exceção, inclusive aqueles que não são cobrados, como Research Group, eles tenham, né, uma tag marcada ali para que a gente entenda para qual a finalidade daquele grupo. Mas por essa questão mesmo. E depois a gente pode criar. Nesse caso, eu não vou criar porque eu quero mostrar aquelas que eu já tenho pronto. Essa primeira, treinamento AZ104, ela está na rede 10.0.0.0, tudo zero, barra 16. E essa VNet 2, ela já está numa outra rede, ela está na 10.1.00, na barra 16 também. Pessoal, quando a gente vem aqui nas subredes, ela já nos diz, né, qual que é a rede. Aqui eu deixei só uma também, a 10.1.00/24, e essa outra aqui, que é a primeira da rede de treinamento, tá como 10.00/24. O que é interessante aqui a gente avaliar? Quando eu criar, por exemplo, nesse caso aqui, elas são VNets diferentes, né? Se eu crio uma máquina, coloco nessa VNet aqui, a treinamento AZ104, e eu crio uma máquina e coloco nessa outra VNet aqui, essas máquinas não vão se enxergar, porque uma VNet não enxerga a outra. Até inclusive, eu vim aqui em máquinas virtuais e eu criei 3 máquinas. Essa máquina 01, ela está aqui na rede, deixa eu trazer aqui para mostrar para vocês, a AZ104. Essa máquina 02 também está na AZ104, então ambas estão na mesma VNet. Máquina 1 e máquina 2 têm que se enxergar. E a máquina 3, vamos ver onde é que ela está. Ela está na VNet 2. Então, segundo a lógica, máquina 1 e 2 vão se enxergar e a máquina 3 não enxerga ninguém. Ela está sozinha, forever alone. Beleza, qual que é a lógica aqui, né, da nossa atividade? Primeiro, eu quero que a máquina 3 enxergue a máquina 1 e a máquina 2. Como que eu vou fazer isso? Criando um peering lá naquelas VNets. Em qual que eu tenho que criar? Como eu quero que a máquina 3 enxergue a máquina 1 e 2 e vice-versa, eu vou fazer um peering bidirecional, um peering padrão. A partir desse momento, elas vão se enxergar normalmente. Quando eu for criar uma máquina virtual, só recapitulando, você precisa criar em cima de uma assinatura, depois selecionar o seu grupo de recurso, terceiro, dar um nome para essa máquina, vamos botar aqui um Machine 04, e depois, nesse caso aqui eu estou criando uma máquina Windows, deixa eu só fazer de conta aqui que eu vou botar uma senha, porque eu quero chegar aqui nesse outro ponto, na parte de rede. Caso eu fosse criar uma máquina e não tivesse nenhuma rede virtual, ele já ia criar uma rede virtual aqui para mim, entende? Ele já ia colocar o nome, ele não ia ficar dizendo, você não tem uma rede virtual, não posso criar máquina. Não, ele já vai criar por default. Por isso que eu disse, estou fazendo um laboratório, tranquilo, eu não preciso ir lá criar a virtual network, criar a subrede e depois vir aqui. Eu posso fazer tudo no mesmo momento, mas isso é um laboratório. Se eu estou fazendo, né, uma rede mesmo em produção, aí eu preciso ter uma ideia de qual é a VNet, qual a subnet, né, que eu tenho que criar. Por exemplo, comecei a trabalhar numa empresa, né, o pessoal me mandou uma solicitação para criar um host em tal região, etc e tal. Eu preciso saber, em qual virtual network eu tenho que criar essa máquina, para qual subrede ela precisa responder. Porque só criar não é o caso. Eu preciso saber aonde colocar, porque obviamente vão ter serviços ali que eu vou precisar adicionar para esse recurso e ela vai precisar de determinadas liberações associadas ao Network Security Group daquela subrede. Então, aqui nesse caso, eu poderia criar um novo, a minha cara aqui não vai atrapalhar, e ele já ia pedir qual que é o nome que eu vou colocar aqui, qual que é o intervalo de rede, qual que é a subrede.
Posso colocar um padrão? Aqui perceba que ele já está colocando 10.2. A minha rede lá é 10.0.0.0, a outra é 10.1.0.0. Aqui ele já está considerando que eu quero uma diferente, porque eu não selecionei nenhuma das que estavam ali, entende? Então aqui ele já vai me dizer. E outra coisa, pessoal, quando a gente está trabalhando fazendo laboratório, tranquilo, deixar a porta 3389, 22, é alguns minutos, eu subir na máquina, já vou desligar, etc e tal, beleza. Isso em ambiente de produção, não faça isso, porque deixar portas abertas, né, literalmente não é uma boa ideia. É um recurso seu de rede, que pode ser afetado por um atacante, isso é bastante simples de fazer. Ah, mas mesmo que ele não consiga, beleza, mas essa máquina vai ficar exposta, não vale a pena correr este risco. Então, não deixe portas expostas de suas máquinas de jeito nenhum. Estou fazendo um laboratório, ok, fiz aqui. A partir do momento que eu finalizei, já vou desligar, já vou excluir tudo. Uma coisa que você pode fazer também é vir naqueles sites, né, tipo meuip.com, coisas do tipo, ver qual que é o seu IP e lá nas regras libera tudo só para o seu IP. Mas lembrando que se caso o IP troque, você tem que ir lá e alterar este IP também. Então eu vou trazer aqui para a tela a visualização dessas três máquinas. Primeiro aqui, a máquina 01. Deixa até eu abrir aqui para a gente conferir os IPs, para ver se está tudo certinho. Deixa para cá, para me ver quem é quem. Aqui, máquina 01 é a nossa máquina aqui 10004. Aqui, 10004, que eu estava tentando um ping para 10104, que é a nossa máquina 3, e a 10005, que é a máquina 2. Olha só, a 10104 não deu certo, deixa eu trazer ela para cá. A máquina 2 está aqui, 10005, e a máquina 3, puxando para cá, vai acabar minha tela. Aqui está ela. O que eu quero que vocês entendam? Eu fiz um teste de conexão da máquina 1 para a máquina 3, que é essa aqui Machine 03, e ele não respondeu. Depois eu fiz um teste de conexão da máquina 1 para a máquina 2, que é essa aqui, ó, 10005. E ele respondeu, inclusive da 10004 para 10005 e de volta, ok. Agora, a máquina 03, se eu tentar dar um ping dela para 10.0, aqui era 10.004, né? Então vamos para 10.1.0. Opa, é 10.0, é muitos zeros. 0.4, tá lá. Não funciona. Que foi aquela primeira ali, e a outra é a final 05, 10005, que elas estão na mesma rede. Também não vai funcionar. Porque a 1 e a 2 estão na mesma VNet e a 3 ficou sozinha naquela outra VNet lá que eu criei. Então, a 1 e a 2 se enxergam e a 3 não enxerga ninguém. Como que a gente vai resolver isso? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu sair aqui dessa tela, volto para cá. Vamos lá, em redes virtuais. Vou vir nessa primeira, tanto faz para qual que a gente faz para quem, não faz diferença aqui, porque eu vou querer ambos os lados, tá? Olha só que legal. Aqui, se o seu portal tiver em português, vai aparecer como emparelhamento. Se tiver em inglês, vai aparecer como peering, ok? A gente vem aqui, ele diz que não tem nada. Realmente, não tem peering para ninguém mesmo. Então, a gente vai adicionar. Eu vou colocar aqui como VNet 1 para VNet 2. Ah, mas não tá aquele nome lá. Isso aqui é um nomezinho bonito para a gente colocar aqui. Deixa eu dar mais um zoom para ficar melhor aqui de enxergar. O que é a minha ideia? Eu quero permitir todo o tráfego de um lado para o outro. Ok? Então, aqui, tráfego para rede virtual remota, sim. Encaminhado da rede remota, sim. Estou utilizando o gateway ou servidor de rota? Não, eu só quero comunicação. Aí aqui está pedindo um outro nome, sim, porque é um nome para conexão que eu vou criar para lá e outro nome para cá. Então aqui eu vou inverter. Se um eu coloquei de 2 para 1, agora eu coloco de 1 para 2, melhor dizendo, agora eu coloco de 2 para 1. Queria colocar um outro nome.
Beleza, aqui é só por uma questão de organização mesmo. Aqui eu não vou utilizar ID de recurso, porque eu já vou selecionar qual que é a minha rede, e isso aqui é interessante e, obviamente, muito importante. Às vezes a gente se perde quando a gente tem muitas redes virtuais, porque eu estou fazendo da treinamento a Z104 para a outra. Então, qual que é a ideia aqui? Beleza, essa aqui vai para lá, e depois, para quem é essa rede que eu estou dando o nome? Aí eu tenho que vir aqui e selecionar. Então eu tenho que saber para quem que eu estou fazendo esse permissionamento. E perceba que ele tem as mesmas perguntas para o outro lado. Por isso que eu falei, a gente pode dizer que esse caminho só vai. E isso é uma coisa bastante interessante pelo seguinte: quando a gente faz uma requisição e a gente precisa de uma resposta, perceba que essa resposta não vai existir, porque eu estou dizendo que essa comunicação só vai. Cuidem nas provas também, dependendo do teste que ele pede para você fazer, no momento a gente não tem mais laboratórios, mas é importante a questão do raciocínio lógico. Se eu estou fazendo um peering no modelo em que ele só vai a conexão, perceba que se eu preciso de uma resposta, eu não tenho, porque eu estou dizendo que essa conexão só vai. Então, cuidem isso. E aqui eu vou adicionar, ó, percebam que ele está fazendo um lado e o outro lado. Aqui ele já está atualizando. Vamos aguardar um pouquinho até que ele finalize. Eu nem precisava ter parado, porque foi só eu dar uma paradinha no vídeo e ele já apareceu como conectado. Foi muito rápido, deu coisa de 20 segundos, eu acho que nem isso. Enfim, agora ele já está aparecendo como conectado. O que a gente precisa conferir? Olha só, eu estou na treinamento AZ104 e ele está dando como emparelhamento conectado para a VNet 2. Agora, quando eu venho na VNet 2, perceba que aqui, ó, ele está aparecendo o nome daquele peering, né, que eu coloquei, dizendo que está conectado e que ele está pareado para cá. Pessoal, questão de prova, atenção, tome nota. Quando a gente faz emparelhamento de virtual network, você pode fazer para regiões diferentes. Isso não está associado a uma região específica, tá? Então a gente pode fazer um peering entre regiões. Isso é pergunta de prova. Funciona também. Então, como que eu consigo garantir a comunicação entre duas VNets? Fazendo peering. Caso eu adicione uma subrede depois que o peering foi startado, vamos colocar assim, primeiro eu derrubo o peering, crio a subrede e subo o peering novamente. O que a gente vai fazer agora? Eu vou trazer as telas daquelas três máquinas de novo e vamos testar a comunicação da máquina 1 e da máquina 2 para a máquina 3 e vice-versa. Então, deixa eu puxar para cá. Máquina 1, apresente-se aqui. Máquina 2 está aqui. E a nossa máquina 3. Lembrando que eu não restartei máquina nenhuma, não fiz nada de alteração nos hosts. Vou dar aqui, ó, host name, a máquina 3, ipconfig dela 10104. Ok, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, diminuir um pouco essa tela. Bora. Então, se eu der um ping para a máquina 10104 agora, está funcionando. Essa máquina aqui é a máquina 02. Então, se eu der um ping para 10005, estão se conversando. Ótimo. Vamos olhar aqui, ipconfig dessa máquina 1, 10004. Então, vamos aqui, 10004, respondendo e ping 10104. Opa, 4. Respondendo também. Agora todas elas se conversam. Vamos fazer uma outra coisa. Vamos deixar aqui ping "-t" para ele não parar. Essa aqui é a 10.1, nos T também. Ó, 10.104. A 1 e a 2 estão testando para a máquina 3. Aí eu vou fazer um teste aqui da 3, tanto faz, né? Vamos fazer um teste dela para a máquina 1, para ele não parar. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu voltar aqui no portal e vamos excluir esse peering. Não quero mais esse peering aqui nas minhas conexões. Vamos mandar ele caminhar. Preciso fazer dos dois lados? Não. Faço só de um lado e espero. Ó, tá pingando a 2 e a 3. Deixa eu puxar para cá.
Ele está excluindo ali. E vamos aguardar quanto tempo mais ou menos que ele leva nessa operação. Por enquanto ele ainda está, ó, agora ele disse que excluiu. Ó, automático. Aqui ele já parou e aqui provavelmente ele já parou também, porque ele já tá um ping bem estranho. Na verdade, ele nem tá fazendo reply. Essa aqui é a máquina 2. Deixa eu pegar a máquina 1, que eu perdi ela. Máquina 1 aqui. Ó, a 1 aqui já tá dizendo que perdeu. Aqui deu perca de pacote também. Ele só se perdeu geral foi no ping mesmo. Deixa eu tentar de novo. Já deu timeout. Então, perceba que a partir do momento que a gente exclui, ele já perde essa comunicação. E, obviamente, a gente precisa cuidar quando cria uma virtual network, porque depois você vai adicionar subredes e a partir do momento que você faz o emparelhamento e depois precisa derrubar isso e criar de novo, você vai ter um tempinho de indisponibilidade. O quanto isso vai ser crítico depende dos workloads de negócio que estão trabalhando, que estão se conversando entre um lado e outro. Perceba que você vai ter que ter uma janela, ainda que mínima, mas não tem como fazer isso e ninguém perceber, dependendo do tipo de atividade que você está trabalhando. Então, anotem essas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado desse laboratório. E chegamos ao final da nossa aula, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esqueça, nós temos disponibilizado todos os PDFs lá no GitHub do canal. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube e ative o sininho para receber as notificações. A gente volta no próximo vídeo falando sobre endereçamento IP. Até lá. Tchau, tchau.